Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui à nossa correção, nós vamos agora fazer a prova de Psicólogo Júnior de Bragança Paulista 2019. É uma prova com nível médio de complexidade, tem duas questões que eu vou pontuar com vocês que são mais complicadas e a gente vai discutir um pouquinho sobre elas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto. Esse primeiro texto ele vai ser usado para as questões de número 21 a 25. É um texto relativamente pequeno, um texto tranquilo, diferente do último texto que a gente vai enfrentar nessa prova, que é um texto mais técnico, com bastante palavra desconhecida. Então esse texto aqui é mais tranquilo, mais fácil de ser interpretado. Primeira coisa, como de praxe, verifica aí, por gentileza, os grifos e vê se os seus grifos estão de acordo com os meus, para que você consiga tirar uma boa síntese textual e conseguir tirar a essência desse texto, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Questão 21 é uma questão típica de concordância, tá bom? Então ele diz assim: para que sejam respeitadas as normas de concordância verbal, as lacunas presentes em 1 e 2 deverão ser preenchidas de acordo com qual alternativa? Bom, regra geral, o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é verificar o núcleo do sujeito, tá bom? Então, ó, elevado número de acidentes, pautou ou pautaram? Ou elevado. Então, ó, elevado está no singular, é pautou, tá bom? E aí no parágrafo 2 a gente tem grandes metrópoles e outras cidades espalhadas pelo mundo têm. Grandes metrópoles no plural, ou seja, o tem, ele tem que estar no plural e o plural do tem é formado pelo acento. Então só pode ser a alternativa B de bola. Beleza? Vamos lá para a questão 22, tem um trechinho antes dele para a gente poder fazer a sua interpretação. Questão 22. Os números mencionados no trecho em questão fazem referência direta. Bom, o trecho é o seguinte: os números levaram a prefeita Ana Hidalgo a anunciar uma série de restrições. Esses números, ele está relativo à quantidade de acidentes do texto, tá bom? Então isso aqui está dentro do texto, em um dos parágrafos ali, quando fala que o número de acidentes tem preocupado ali essa, essa relação. Está no parágrafo 4. Ó, os números levaram a prefeita Ana Hidalgo a anunciar uma série de restrições. Que números? Os 40 acidentes relacionados a trotinetes por dia, tá bom? Então a única alternativa possível ali é a alternativa D. É uma típica relação entre retomada textual, né? Esses números são uma retomada de uma informação presente no texto. Questão 23. Os termos sublinhados no período classificam-se morfologicamente na ordem em que aparecem, respectivamente. Respectivamente, só lembrando, tá bom? É na exata ordem. Então, primeiro, vamos voltar ali, né? No trecho, nós temos dois As circulados. Bom, você poderia olhar o verbo, quem leva, leva alguém. E nesse caso aqui é a prefeita, né? Como é um objeto direto, ele só poderia ser artigo. Mas você olha a palavrinha da frente. Se a palavrinha da frente for substantivo, deixa eu voltar aqui. Se a palavrinha da frente for substantivo, ele só pode ser artigo. E dá uma olhadinha no segundo A. A palavra da frente é verbo. Se é verbo, ele só pode ser preposição, a menos que ele esteja com processo de substantivação. E aí, para estar no processo de substantivação, lembra que ele tem que estar lá no sujeito, né? Com o artigo anterior dele, ele será núcleo da função sintática, ou seja, nesse caso aqui, artigo e preposição. Então a dica é olhar a palavra da frente, verificar se é substantivo ou se é verbo. Geralmente é assim que cai na IBAN. Questão 24. Um comentário em consonância, tá? Se você não sabe o que é consonância, puxa a setinha aí, escreve de acordo. Um comentário que esteja de acordo com os assuntos abordados no texto e escrito respeitando-se os princípios da norma culta, foi realizado em qual alternativa? A alternativa correta é a C. Ó, vamos para os casos de erradas, né? A.
caminha em descompasso com as grandes capitais. O Brasil caminha em descompasso, ele não fala isso no texto, né? A B diz assim, ó: enquanto na capital espanhola proibiu-se de andar de patinetes elétricos compartilhados, isso aqui é um erro de argumento. O argumento não cita a capital espanhola. Ele diz que quando ele faz a correlação, ele diz que os patinetes compartilhados foram proibidos no acompanhamento de um guia. E a prefeita de Paris acaba de anunciar uma série de restrições. Essa correlação que ele faz aqui está incorreta entre o dado 1 e o dado 2. Então a única possibilidade é a C, que está transcrita bonitinho. E a D diz assim: desde o ano passado, Barcelona voltou à circulação de patinetes elétricos em calçadas e faixas de ônibus, enquanto no Brasil o elevado número de acidentes envolvendo seus usuários e pedestres acirrou nos últimos dias. Ou seja, Barcelona não fez isso, né? Inclusive, não é uma informação que está dentro do texto, por isso que só sobra a alternativa C. Questão 25. A circulação dos patinetes elétricos é proibida em calçadas, faixas de ônibus ou em ruas com apenas uma faixa em cada direção. Assinale a alternativa em que a sentença acima foi reescrita. Geralmente aparece uma questão de reescrita textual na IBAN. A reescrita você tem que observar alguns pontos, tá bom? Então, ó, os tempos verbais. Deixa eu apagar aqui e fazer direito, né? Os tempos verbais, porque aí ele faz uma correlação incorreta na transposição dos tempos. E você tem que observar a concordância nominal e verbal, tá bom? Se tá no feminino, permanece no feminino. Se tá no plural, permanece no plural e por aí vai. Essa questão, a B, estava escrito aqui, ó, proibida. E é por isso que a A e a B estavam muito difíceis ali. Na hora que eu peguei a prova, eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Mas aqui a gente transcreveu errado, tá bom, pessoal? Então é proibido que tá na prova. Então arruma aí a sua alternativa B, que é proibido. E aí a concordância nominal não fica de acordo, porque a circulação é proibida. E é por isso que o Word já corrigiu ali, né? Mas aí, como tá proibido, então a B, a C e a D, elas têm erros ali grotescos de concordância nominal, só sobrando a A como alternativa correta. Bom, depois nós temos mais um texto, né? Sentença literária. O texto faz uma síntese sobre uma pena que a juíza combinou para um rapaz que roubou o celular, dois rapazes, né, que roubaram o celular, de fazer a leitura de um livro, de dois livros, na verdade, Pai Rico e Pai Pobre e O Alquimista. Depois, o desenrolar do texto, ele fala que se fosse no Brasil, nós salvaríamos o mercado literário caso a gente combinasse esse tipo de pena, né? E ele deixa claro ali que o mercado literário brasileiro passa por um momento bem ruim. E ele faz essa correlação entre a pena combinada lá nos Estados Unidos, aliás, no Peru, desculpa, e a relação aqui do Brasil. Fiz alguns grifos, peço que você pontue aí os seus grifos também da mesma forma para fazer a validação aí da sua síntese textual. Questão 26 diz assim, ó: analise os itens a seguir. E aí ele pergunta: o sentido do verbo sublinhado à esquerda deu-se de acordo com o contexto em. Então, pura questão de semântica. Deu no jornal, ofereceu no jornal, tá certo isso? Tá errado, tá bom? Olha 2. Provar que os leram e absorveram suas edificantes mensagens. Provar que os leram e assimilaram. Absorver é a mesma coisa que assimilar? Neste contexto aqui, sim, tá bom? Cuidado com o falso cognato ali. Absorver é diferente de absolver, né? Absolver aí estaria incorreto, mas absorver é a mesma coisa que assimilar nesse contexto. Olha o 3. Se nossos juízes adotarem a pena da leitura de um livro, se nossos juízes rechaçarem. Rechaçar é não aceitar ou é não utilizar. Então, essa reescrita, aliás, esse sentido estaria completamente incorreto, por isso que só sobra a alternativa A, apenas a 2, tá bom? Sabendo que a 2 está correta, você já eliminaria a B e a C. Sabendo que a 1 está correta, que está incorreta, você já eliminaria a D também, porque você tem certeza da B e pode ter certeza da 1. Aliás, você tem certeza da 2 e pode ter certeza da 1.
Então, na hora da sua prova, a dica é: você não precisa saber de tudo, mas vai com algumas certezas e trabalha com aquelas informações que você tem realmente confiança, tá bom? Questão 27. Vamos lá. Observe os trechos abaixo. Dos empreendedores americanos Robert Kiyosaki e Sharon Lechter. E depois ele fala: E o Alquimista de Paulo Coelho, os livros Pai Rico e Pai Pobre. E ele pergunta sobre as aspas, né? Típica questão de pontuação. Dá uma olhadinha nas aspas do 2 e do 3. As aspas presentes no excerto 2 e 3, elas são referenciais para citação de obra. Então, eu estou citando alguma obra ali, e aí é uma forma da gramática normativa trazer ali a funcionalidade das aspas, que é isolando o nome de obra. Na 1, ele diz, dos empreendedores americanos, entre aspas. Ele não denota uma certa ironia ali em relação ao nome que ele dá para os americanos, né, que escreveram o livro. Então, as únicas aspas que são empregadas pela mesma razão são a 2 e a 3. Como eu mato isso? Pela questão semântica da coisa. O alquimista, pai rico e pai pobre. Provavelmente ele tem uma relação ali, mesmo que você não saiba o uso das aspas, porque afinal são dois nomes de alguma coisa, dois nomes de uma obra. E empreendedor não poderia ser nome de nada, então daria para você, aliás, nome de nenhuma obra começaria com um E minúsculo, né, no excerto ali como ele colocou. Ali ele está qualificando alguém, entre aspas, com um certo tom de ironia, ou seja, só poderia ser a C através de exclusão também. 28, vamos lá. A motivação que ensejava Agripino Grieco a doar livros a presidiários está presente no excerto transcrito em qual alternativa? Bom, por que ele doava os livros? Se você leu com atenção ali, você verificou que ele doava os livros de autores que ele achava horrível, que ele acabava recebendo por e-mail ali, de forma, era até um brinde, algo assim, então ele doava para as penitenciárias para que pudessem fazer ali a entrega para os seus internos. Então a única alternativa que eu posso retirar do texto é a C, autores que achava horríveis. Questão 29. Leia atentamente. Uma arguição da juíza para provar que os leram. Não paravam de lhe mandar. Da leitura atenta do texto, podemos inferir que os pronomes oblíquos, então, ó, já grifa os pronomes oblíquos ali, tá bom? Os e lhe. Em 1 e 2 fazem referência respectivamente, bom, que os leram. Leram o quê? Aqui no caso eles só podem ter sido os livros, sim ou não? E aí que não paravam de lhe mandar. Mandar a quem? A Agripino. Então, a alternativa possível é a D. Lembra que uma das funções do pronome, aliás, a função referencial do pronome é realmente retomar os nomes, né? Acompanhar ou substituir os nomes. E nesse caso, ele está fazendo um referencial, ele está substituindo o nome anteriormente dito. Então, era só procurar no texto a quem cada um desses pronomes oblíquos fazia a retomada, beleza? Questão 30, talvez a mais difícil, é uma relação de causa e consequência, e essa relação de causa e consequência está presente na seguinte forma. Nós temos ali um diagrama de causa e consequência. Lembra que a gente falou em aula sobre o diagrama de causa e consequência? Então, primeira coisa que você tem que fazer antes de começar essa questão é fazer o diagrama, causa como primeiro, consequência como segundo, e aí você define qual é a causa e qual é a consequência. No excerto, a causa é a lei, porque a consequência é de salvar, né, o livro brasileiro, salvar o mercado editorial brasileiro. Quando a gente tem essa relação do que, fica mais difícil de verificar. Mas ó, eu trouxe uma dica para vocês. Ele vai ser consequência, esse que vai ser uma consequência quando ele for de ocorrer algo. E esse que vai ser uma causa quando ele puder ser trocado por porquê. Nesse caso é uma consequência porque ocorre algo. Então, que com essa lei o livro brasileiro estaria salvo para sempre. É a consequência, certo? Então, a alternativa possível aí é a alternativa A, consequência. Beleza? Questão 31. Se nossos juízes adotarem. Esse adotarem está no futuro. Caso eles adotem, caso eles adotarem, né, a pena da leitura de um livro no futuro.
Então ele está perguntando se eu pegar o objeto e jogar para o sujeito, se eu fizer essa transposição, ou seja, a transposição da voz ativa para a voz passiva, qual é a forma verbal que eu vou ter? Adotassem estaria no pretérito. For adotada, futuro. Marca ela por enquanto, mas valida as demais. Fosse adotada pretérito e singular, fossem adotadas pretérito plural, então só pode ser AB. Bom, a questão 32 é o seguinte: esse A aqui deveria ter sido suprimido, esse A aqui deveria ter sido suprimido e esse A aqui deveria ter sido suprimido, né? Como a gente não conseguiu uma foto decente dessa tirinha aqui, ele acabou aparecendo do jeito que ele foi publicado no jornal, tá bom? Mas mesmo assim, como já tem a resposta, mesmo assim eu vou te explicar. Bom, a tomar, diante de ação, crase a vacilação, ou seja, diante de verbo não tem crase. A vontade, locução adverbial feminina de modo, o modo como ele vai negar. Locução adverbial feminina tem crase. E aí depois nós temos a minha. Primeira coisa, você pode pensar que minha é um pronome possessivo, e aí você fica ali tentado a marcar uma crase facultativa, enfim. Só que quem nega, nega algo. Negam a negação. Quem nega, nega algo. Verbo transitivo direto, diante de objeto direto, sem o pedido de preposição do verbo, a crase deixa de ser facultativa, ela se torna proibida. Então é por isso que é a alternativa C. Esse texto, Amando Animais e Seus Limites, é um texto bem difícil. Se você leu, você verificou, deve ter lido aí mais de uma vez. Eu fiz alguns grifos do que eu achei mais importante. Gostaria que você também confirmasse aí com seus grifos. E vamos fazer vamos fazer as questões aí relativas a esse texto. Questão 33. Da leitura do primeiro parágrafo do texto, podemos inferir. Vamos lá. Primeiro ele diz assim, ó, a analogia estabelecida entre animais de estimação e filhos se dá no seguinte sentido: ambos crescem e não nos abandonam. Não é isso que ele fala. Ele fala assim, ó, animais de estimação são como filhos, mas filhos que não crescem nem nos abandonam. Esse mas, ele dá uma relação de adversidade, dando a entender que os filhos abandonam, os animais não, e é por isso que essa está incorreta. A B está certinha. Os animais de estimação, além de se configurarem parte da nossa recuperação psíquica, suportam estoicamente a forma patológica de amar que nos é inerente. Beleza, está dentro do texto, inclusive da mesma forma. Olha C. Submeter animais de estimação a uma vida demasiadamente humana é a melhor maneira de demonstrar nosso amor por eles. E errado. Ele faz essa crítica, inclusive, ele fala que por manter esses animais de forma demasiadamente humana, nós temos aí uma correlação negativa desses fatos. E a D. Acumuladores de cães ou gatos retribuem o amor dos animais com sua presença e solicitude, sem demonstrar em momento algum oscilações em sua qualidade efetiva. Mentira, né? Ele diz que os acumuladores às vezes apresentam sim oscilações, porque você vai acumulando e, enfim, você não tem uma constância ali sentimental, por isso que só sobra a alternativa B de bola. Olha a 34. Analise os períodos a seguir. Portanto, animais domésticos são como nós. Quando aparece conjunção, eu já vou classificando a conjunção. Portanto, é uma conjunção de conclusão. Lembra da sua redação, né? Geralmente você começava ela como aliás, a conclusão você começava com portanto, e aí eu pedi para você trocar esses conectivos aqui algumas vezes. Contudo, tem uma relação de adversidade ou restrição. Adversidade quando ela é uma oposição ou restrição quando ela vai restringir o argumento ou comentário aquela coisa que se está falando. Contudo, quando falamos da oposição entre amor e indiferença, eu estou fazendo uma restrição daquele amor e daquela diferença. Bom, sabendo do portanto, você já matava, porque ó, conclusão, né? O portanto sempre vai ser um conectivo de conclusão. E aí, como não tem outro conectivo de conclusão, fica a alternativa B. Mas aí, sabendo da restrição, você conseguia realmente ter certeza dessa questão e partir para outra com convicção.
35, vamos lá. 35 foi uma questão polêmica. Bom, 35 tem que saber separar sílabas, né? Bom, primeiro excerto ali, ó, ele faz a grafia de simbólico, ele faz ali ele destou essa palavra para que você faça a classificação e ele pergunta quais estão acentuadas pela mesma razão. Simbólico é uma proparoxítona. Simbólico, antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Parte de nossa recuperação psíquica. Psíquica também é proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Bom, aqui você tem certeza, né? Então, de cara, dá para marcar 1 e 2. Porque, ó, a 1 e 2 eu sei que são proparoxítonas. Então, não pode ser 1, 2 e 4, certo? Olha a 3. Eu tenho certeza que a 3 é uma paroxítona? Bom, vamos classificar ela. Irresistível. Onde que está a sílaba tônica? Na penúltima, na última ou na antepenúltima? Ela está na antepenúltima. Então, olha só. Aliás, desculpa. Ela está na penúltima sílaba tônica. A sílaba tônica está na penúltima sílaba. Então, ó, última, penúltima e antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima, certo? Então, o ti, que é a sílaba tônica, ela faz com que a palavra seja paroxítona. Só que olha só, é uma paroxítona terminada em L. E aqui embaixo nós temos uma paroxítona também, né? Que é na penúltima sílaba tônica. Olha lá, ódio. Qual que foi o erro aqui? Tentar classificar ódio da seguinte forma: ó, de, o. E não pode, tá bom? Isso aqui tá incorreto. E aí você pode ter falado assim: bom, mas as duas são paroxítonas, né, professor? São, só que uma tem um ditongo crescente e a outra terminada em L. E mesmo assim, elas não poderiam ser a mesma regra das duas primeiras, que eu tenho certeza que são a mesma regra. Ou seja, só me sobra a alternativa A. Então, olha só, dica: você não precisa saber de tudo, mas algumas certezas você tem que levar para a prova, e que todas as proparoxítonas são acentuadas é uma certeza que você tem que levar para a prova. E aí, já embarcando aqui nessa pequena revisão, lembra o seguinte, tá? Nós temos as oxítonas, nós temos as paroxítonas e nós temos as proparoxítonas. Primeira coisa que você vai fazer em questão de acentuação gráfica da IBAN é classificar, tá bom? Última, sílaba tônica, penúltima, sílaba tônica e proparoxítona antepenúltima. Certo? Fazendo isso aqui, já vai ficar bem tranquilo, bem mais fácil para você fazer a sua questão e lograr o êxito aí na sua prova, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima.